Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse versículo aqui é um versículo que tem que ter muita direção de Deus para entendê-lo e colocá-lo em prática. Porque eu mesmo, com uma experiência de cristã que eu tenho, né? Com vários anos de convertida, tem hora que eu deparo com a situação e eu penso que é a pessoa. Só que nós olhamos ali vendo uma pessoa física, mas o que está por trás daquela palavra que foi falada, daquela afronta que foi feita, daquele desafio até mesmo de querer matar a gente, não é a própria pessoa, é o que está agindo através da pessoa. Temos lá o caso do endemoniado, né, da cidade de Gadara. Ele viu Jesus e perguntou o que Jesus foi fazer ali para atormentar eles, porque o demônio, ele fica escondido em um corpo. O demônio é espírito, espírito mau, e ele procura uma habitação, e geralmente pode ser um ser humano ou até mesmo um animal, que já vi casos de endemoniado, demônios em animal mesmo, em cachorro endemoniado. O cachorro fica maluco, fica desorientado, o demônio entra no animal. Como que você prova isso? Porque eles, a legião de demônios que estava naquele homem, pediu a Jesus: permita-nos que entremos nesses porcos. Por que eles entraram naqueles porcos? Porque é corpo, e o demônio precisa de um corpo. Assim como o Espírito Santo habita num corpo e deve ser o nosso corpo, assim também o demônio precisa de um corpo para morar, para habitar ali, para fazer daquele lugar ali uma sujeira, uma imundícia terrível, que o corpo onde habita o demônio tem desejo por pessoas do mesmo sexo, tem desejo de roubar, de matar, de prostituir, tem desejo de fazer tudo que não pode, porque ali está morando o dono da sujeira, a própria sujeira em pessoa, porque o demônio é sujo, esse bicho é maldito e sujo. E eu falo sem medo de errar, nós, os convertidos, as pessoas que entregamos a nossa vida na mão do Senhor Jesus Cristo, nós passamos a ser a habitação do Espírito Santo. Agora, quando nós não conhecemos a Jesus, a nossa vida está na mão, nas garras do bicho maldito chamado diabo, o adversário das nossas almas. E aí o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, né, 6:12, que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, a nossa luta não é contra esse homem que está atazanando a nossa vida, a nossa luta não é contra essa mulher que está atazanando a nossa vida, fazendo tudo para acabar com o casamento do outro, fazendo tudo para tomar a habitação do outro, fazendo tudo para tirar o sossego do outro. A nossa luta não é contra ela, nem contra ele, a nossa luta é contra aquele que está habitando neste corpo, e ele chama diabo, demônio, adversário das nossas almas. Então vive rodeando em volta. A Bíblia fala que o demônio, nosso adversário, anda por derredor, procurando alguém que possa tragar. E ele sai do corpo o dia que nós aceitamos a Jesus Cristo. Ele vai embora do nosso corpo, mas ele anda por lugares áridos, ele sai do corpo e fica rodeando, andando, e quando ele volta do passeio dele, ele volta no mesmo lugar, ou seja, lá onde ele morava, o nosso corpo, e ele olha para nós e vê: se a nossa casa estiver vazia, estiver sem o Espírito Santo, ele entra
entra novamente e faz morada, mas aí já não mora mais só um demônio, ele traz mais 7 demônios com ele. Você pode falar para mim, mas essas palavras são muito pesadas e perigosas, mas são verdadeiras. Pesquisa a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus, não brinque com demônio, demônio destruidor de casamento, demônio que destrói a sua prosperidade, demônio que faz você querer ser andarilho, demônio que faz você querer virar mulher sendo homem e faz você querer virar homem sendo mulher. E ele entra, ele faz ruaça, ele faz desgraça, ele traz morte, ele traz transtorno bipolar, ele traz síndrome do pânico, ele faz tudo que não presta. Não brinque com o adversário de nossas almas. E eu falo novamente, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta, nós temos que tomar cuidado, que a nossa luta não é agarrar a unha com essa abençoada que está nos perseguindo, a nossa luta não é agarrar com essa pessoa que está querendo destruir tudo, a nossa luta é dobrar o nosso joelho e orar para destruir quem está destruindo essa vida, porque a pessoa que está sendo usada pelo mal se acha poderosa, ela implica com todo mundo, ela quer destruir casamento, ele quer destruir casamento, ele quer destruir os bens materiais das pessoas, ele quer tomar o que as pessoas têm, mas ele acha que é porque ele é poderoso, mas não é, porque quem está com ele é forte, e é dono do mal, é dono da maldade, e ele veio para matar, roubar e destruir, que está lá em João 10:10. E você, minha linda e meu lindo, abre o olho. O bicho está rodeando em derredor, procurando a quem possa tragar. E ele entra como? Através de uma brecha, uma olhada que fora de hora, um pensamento fora de hora, a hora que você está sozinho, está indefeso, aí ele fala com seus adeptos, vai lá e leva para ele agora essa oferenda para ver se ele cai, e depois que a gente cai, para levantar é muito difícil, vigiai e orai, porque não sabeis o dia que virá o Filho do Homem buscar o seu povo. Tem gente que brinca de gato e rato, Tom e Jerry, corre um atrás do outro, achando que Deus é brincadeira, achando que Deus não cobra, achando que Deus é só amor. Deus é amor, mas Deus é justiça. Servo de Deus e serva de Deus que está indo pro abismo, tá com o pezinho quase lá, cuidado, não fique em cima do muro, porque se Jesus voltar e te pegar assim, você vai perder o direito de vida eterna, e não compensa, minutinhos de prazer não compensa a perca da salvação. Vigiai e orai, tomai cuidado, porque para não perder a coroa que está reservada para aqueles que confiam no Senhor e aceitaram como Salvador das suas vidas. Eu deixo para vocês um agradecimento, um grande abraço e beijão no seu coração. Que Deus continue abençoando sua vida e a minha vida. Amém.